diria, família vascaína, o nosso treinador gênio barra 22 louco de pedra está trabalhando, testando, treinando variações para enfrentar o Fluminense no domingo pela semifinal do Campeonato Carioca. Você, revoltado com Fernando Diniz neste momento, pode jogar o seguinte argumento na mesa. Tiagão, 22, ele está sendo forçado a fazer isso, animal. Calma, família, vamos debater sobre isso aqui nesse vídeo. Calma. No momento que eu estou gravando esse vídeo, 2h54 da tarde, boa tarde, uma excelente sexta-feira, um dia abençoado para todos nós. Família, vamos focar nesse vídeo no clássico, até porque a gente tem aí essas informações, né? Desse trabalho do Fernando Diniz, informação do Lucas Pedrosa. São variações, né, que o Diniz está testando, inclusive também trabalhando mudanças no ataque. Então, a gente torce, né, cara? Eu, pelo menos, estou torcendo para que o Vasco faça mudanças nesse jogo, nesse confronto contra o Fluminense. E aí, nesse sentido, além da gente debater essas possíveis mudanças, vamos trabalhar aqui também com a mídia, né? O Cicinho falando que o Fluminense é muito favorito, não somente para esse confronto, mas para conquistar o Campeonato Carioca. Tava vendo lá também o X1 da Cazé TV, resolvi trazer aqui pra gente debater e muito mais. Vamos falar do Estrela, Cuiabano, Rojas, chega aí que tem resenha nessa sexta-feira. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiago. Família, vamos seguir a nossa resenha. Tá na tela pra gente falar sobre o meia Estrela. Tá aí, desembarcou em Maceió nesta sexta-feira. O atleta passará por exames médicos e, dando tudo certo, vai assinar com o CRB. Um empréstimo até o fim da Série B de 2026. Show de bola, né, família? Recentemente a gente comentou sobre isso. Dificilmente o Estrela ia ter alguma oportunidade esse ano pelas opções, né? Eu sei que o Coutinho saiu, agora tem o Rojas e o Nuno que pode fazer essa função. Acabou que o Andrei Fernandes, né, até teve ali uma chance, o Estrela não teve. O Zuca, de repente, pode, né, subir e jogar um jogo ou outro. Então eu gosto aqui dessa atitude do Vasco, dessa decisão de emprestar ele para o CRB. Eu comentei com vocês, né, que essas bets da vida que a gente faz aí, eu assisti alguns jogos do CRB, saindo um gol do CRB na parte, uma dificuldade, nossa senhora, né, uma falta de criação, tal, transição, jogo ruim, né? E o Estrela, de repente, vai lá, ganha as oportunidades, assume uma função ali de liderança técnica e pode ajudar o CRB botando essa bola no chão, pá, fazendo o jogo andar e voltar para o Vasco no ano que vem já, né, com um nível acima, mais experiente, mais confiante. Foi isso que aconteceu com o Barbie, né, família? Por exemplo, toda sorte do mundo aí para o cria Guilherme Estrela. Vamos seguir a nossa resenha e trocar uma ideia sobre o clássico, né, de domingo, 6 horas. Tá na tela para vocês, ó, informação do Lucas Pedrosa. Vasco treina no Newton Santos, de olho na semifinal contra o Fluminense. Família, assim, agora não adianta, né? O jogo já tá definido que vai ser lá no Engenhão, no Newton Santos. Mas eu não gostei dessa falta aí de posicionamento do Vasco, cara. Com certeza teve a mão lá ele do Flamengo nisso aí. Absurdo, né, cara? Aí a Ferdi também, cara, é uma decisão assim que desvaloriza, né, o campeonato. 2 jogos no mesmo dia, tirando ali do Maracanã. Mas é isso, agora, né, infelizmente a gente não pode jogar na nossa casa. Tem muita gente que vai comentar, ainda bem. O meu parceiro pessimista, ele fala isso. O vascaíno mais pessimista da história. Ele fala, não, o São Januário tá dando sorte, vamos jogar lá. Mas o Vasco tem que performar, né, família? Tem que jogar bem. Claro, você tira ali o Fluminense da zona de conforto também, não é a casa deles, não é o campo, o ambiente que estão acostumados. Mas mesmo assim, né, no ano passado deu tudo certo, a gente conseguiu passar. Mas é isso, é trabalhar, focar no jogo, utilizar essas 2 partidas pra gente passar e ganhar confiança, claro, pra sequência do ano, principalmente no Campeonato Brasileiro, porque tem uma sequência difícil pela frente, né, família? Eu sei que a gente vive esse período difícil de resultado, Diniz, Coutinho, mas uma vitória no domingo já pode mudar o ambiente. Ainda mais se o Diniz testar, né, um time novo, algumas mudanças, e o Vasco performar e o resultado chegar, né, vem junto, aí, né, o ambiente com certeza melhora. Claro, a gente precisa de uma sequência de bons resultados. Então o Vasco está trabalhando lá, está treinando lá, e vai dar tudo certo, se Deus quiser.
Família, deixa eu falar com vocês aqui sobre o Rojas, que deve ser, né, titular no lugar do Felipe Coutinho como meia armador. E o GE pontuou isso aqui, ó, no dia de hoje. Provável substituto de Coutinho. Johan Rojas ganha responsabilidade em momento decisivo no Vasco. O Cruz Maltino trata o meia com cautela. Contratado como aposta para ser uma opção importante no banco, o jogador é visto pelo departamento de futebol como um atleta de grande potencial, mas que não foi contratado para ser titular absoluto da equipe. E aí você vê, né, como é. Claro, o Rojas chegou antes do Marino, né? Mas a nossa avaliação está correta, né? A sua avaliação também. Saldívia e Rojas, apostas. Marino... O Brenner, que também começou muito mal, tem que melhorar essa parte física dele aí. O Brenner tá, nossa senhora. O Spinelli é um cara que vem num bom momento também, mas, né, o Rojas se colocando nessa condição, né, família? De querer, de aparecer, de mostrar postagens marcantes ali, de tesão, eu quero, eu vou e vamos, não vou ficar acomodado. E faz parte, né? Futebol tem disso. Não foi tão bem lá no Necaxa, né? E chega aqui no Vasco já mostrando que trata bem a bola. E aí aquele papo que a gente pode falar da torcida, né? A torcida que cobra é a mesma torcida que exalta. Eu sei que, assim, a gente tá com calma, pé no chão, só estava ali cobrando uma mudança de momento, né? Deixar o Coutinho no banco e o Rojas de titular, mas a torcida tem disso. Foi o que o Vitor Sérgio Rodrigues falou. A torcida que cobra é a torcida que exalta. Então a gente tá aí, bota o Rojas, é isso, é o cara, pá. E daqui a pouco, se não render, vai ser a torcida que cobra, família. E é assim em todo lugar. Mas eu tô colocando uma expectativa boa em relação ao Rojas para esse confronto e aquele argumento que eu venho utilizando aqui com vocês. Cara, eu colocaria o Rojas, o Andrés Gomes e o Marino nesse confronto. Por quê? Principalmente o Marino e o Andrés Gomes. O Marino, então, ele tem a possibilidade de jogar uma Copa do Mundo. Sei, eu concordo que não precisa de motivação extra, né? O Vasco tem que ser a motivação, salário em dia, estrutura tá melhorando, Pedrinho tentando dar tudo bom do melhor para essa galera performar dentro de campo, mas existe essa possibilidade do Marino, do Andrés Gomes jogarem uma Copa do Mundo. Então isso motiva, ainda mais nesse tipo de jogo, né? Que é um jogo decisivo, é um jogo grande. Então eu colocaria, cara. O Rojas já tá atrás, é muito difícil ele jogar uma Copa do Mundo, mas esses dois, né, tem chance aí. O Marino já foi convocado e o Andrés Gomes também já foi convocado, até atuando no Vasco. Então eu colocaria esses jogadores sim, família vascaína, porque estão querendo, na minha modesta opinião. Ah, só por isso? Não, porque eu entendo também que tem recurso. Recentemente um amigo comentou aqui no canal e ele falou, Thiagão, mas poxa, o Marino também não tá mostrando essa intensidade toda que você tá falando, não. Sempre que entra. Cara, eu até acho que ele demorou, o Diniz teve um jogo que demorou muito a botar o Marino, cara. Ai, foi contra quem? Contra a Chapecoense? Eu acho que foi. Bahia ele não entrou, Volta Redonda... Não, Bahia ele entrou, não entrou contra Volta Redonda. E ele não entrou realmente com essa intensidade. Só que, família, você pode ver aí qualquer jogador falando, treinador. Cara, tem uma diferença de você entrar no início do jogo e no decorrer da partida. Você demora, né, a entrar no ritmo, já tem ali uma certa intensidade. Então, assim, eu acho que o Marino, ele aguenta jogar o quê? Em alta intensidade? 45, 60 minutos? Saca. Mas ele tem que iniciar essa partida aí. Eu colocaria o Marino contra o Fluminense. Família, pra gente chegar aqui na reta final do nosso vídeo e debater sobre as mudanças que o Diniz está trabalhando, deixa eu passar aqui esse corte rápido do Cicinho. Olha só. Duas camisas, duas rivalidades, duas forças. Cicinho, entre Vasco da Gama, que é um time que tem enfrentado problemas, e um Fluminense que está muito bem na foto, dá para falar em favoritismo do Flu? Sem sombra de dúvida. Dá pelo caos que vive o Vasco da Gama, né? Recentemente aí agora com essa polêmica do Felipe Coutinho que pediu a rescisão. Então, o torcedor vascaíno quer que o time vença na marra e as coisas não é assim que acontece. Então, o Zubeldia, esse time do Fluminense, que está jogando, é o melhor time carioca e um dos melhores futebol do Brasil até o momento jogado. Não digo que tem o melhor elenco, tem um grande elenco. Mas, assim, o que vem jogando o Fluminense coloca como favorito do Campeonato Carioca. Tá aí. A falta de paciência que eu tenho com isso, cara. O vascaíno mais pessimista do mundo, ele me chamou a atenção nesse sentido. Thiagão, para com isso, cara. O elenco deles é isso, é aquilo, tu compara, mas eles ganham, a gente não ganha. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de ouvir esse tipo de coisa. Elenco. Por isso que às vezes, num tom de desabafo, a gente apela pro lado espiritual. Porque não é possível. Não é possível. Não é possível, né? Mas é isso. No final de tudo, é o resultado que importa. E eles estão numa sequência positiva, num bom momento, a ponto, né, de a mídia paulista do Brasil, né, falar que o Fluminense hoje joga o melhor futebol do Brasil, família. Mas eu tava até vendo aqui esse X1 da Cazé TV. Deixa eu mostrar pra vocês aí que o time ficou assim, ó. Fábio, James ganhou do Cuesta, né? Robert Renan ganhou do Freitas.
Samuel Xavier e René. Cara, mano, o momento do Samuel Xavier também é fraco, hein, gente? Mas eu não sei, acho que foi contra o Pumita que ele disputou. Thiago Mendes ganhou aqui do Bernal, provavelmente, Martinelli, e aí dominou o Flucê, né? Lúcio, Canóbio, John Kennedy e o Andrés Gomes ganhou ali do Serra. Não é possível que eles iam colocar o Serra no lugar do Andrés Gomes. Então assim, família, eu nem vou debater isso aqui, não vou, porque realmente, cara, quando você faz um X1 avaliando o momento, vai dar mais eles, vai dar mais, com certeza. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não seria aqui lunático a esse ponto. O que não faz eu mudar a minha opinião. Não faz de forma nenhuma. Para mim, o Vasco tem totais condições de chegar no domingo, fazer uma grande partida, vencer e levar uma vantagem, né, para o próximo domingo, né, no Maracanã. É isso, porque tem jogadores para isso. Agora, né, a gente precisa do nosso treinador, a gente precisa de mais organização, e até acredito, família, que nesse tipo de jogo, o Diniz ele trabalha melhor, né, ele organiza mais, geralmente o time dele, nesse tipo de competição, assim, é mais organizado nesse tipo de jogo, né? Jogo decisivo assim. Eu sei que teve ali as falhas contra o Corinthians, falta de atenção também, mas o Vasco é mais organizado nesse modelo, né, mata-mata, do que no Campeonato Brasileiro, que o Diniz tem péssimos números, né? Então, assim, eu tô confiante sim, e eu gosto disso, eles estão lá com a confiança deles, no momento deles, mas dá pra gente passar e ganhar essa confiança aí, família, pra temporada. Agora, foco, não sei como é que tá o ambiente, mas os jogadores, cara, ó, esquece isso aí, tem que passar. Clássico, tem que dar nós, família. E aí, pra finalizar o nosso vídeo, deixa eu mostrar pra vocês aqui essa informação do Pedrosa. Vamos lá, ó. Fernando Diniz usa a semana livre para observar novos modelos de jogo no Vasco. A semana livre que o Vasco teve após passar pelo Volta Redonda foi conturbada, principalmente com a saída de Felipe Coutinho, que era titular absoluto do Cruz Maltino. Em campo, o Fernando Diniz viu a referência do seu trabalho desde que chegou a deixar o clube. E agora o treinador vem testando novos modelos e alternativas para suprir a ausência e também fazer os gigantes da colina voltar a vencer. 3 zagueiros e ausência de Thiago Mendes. Uma das variações que o treinador testou foi a formação com 3 zagueiros, utilizando Saldívia na equipe titular. Vale lembrar que Thiago Mendes é dúvida, já que sentiu dores no joelho durante a semana. Nesta sexta, dia 20, não treinou com o grupo. Ele está em tratamento no departamento médico, apesar da possibilidade de uma lesão grave ter sido descartada. Do meio para frente, a informação que o canal do Pedrosa apurou é de que muitos testes estão sendo feitos com os reforços como Rojas, Spinelli, Marino e Brenner, fazendo um sistema de rodízio e cenários de jogo, algo natural na preparação. Fernando Diniz ainda não definiu a equipe titular, mas a tendência é que a seguinte escalação vá a campo com as variações, podendo ser utilizadas durante a partida. Léo Jardim, Puma ou PH, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Varros Tietê, e ali tem a possibilidade do Saldívio, né? Nuno, Rojas, Andrés Gomes, Brenner ou Spinelli, família, tá aí. O Pedrosa também, só pra gente seguir aqui, falou sobre o Cuiabano, que deve seguir fora, família. E aí a possibilidade dele estar disponível no jogo contra o Santos. Que é isso, hein, Cuiabano? A gente sempre que falou aqui, tesão, pá, o cara não fica bem, família. Vamos lá, família, trocando uma ideia sobre isso, eu falei com vocês recentemente, né, da possibilidade do Vasco utilizar 3 zagueiros, mas nem cogitei assim no jogo contra o Fluminense, porque eu falei, o Diniz não vai fazer isso, essa mudança assim num jogo decisivo e tal, e ele vem testando essa possibilidade. Mas eu acho, cara, que hoje o Vasco tem sim essa condição de trabalhar, de testar. Claro que isso precisa de mais jogos, né, um ou outro jogo que você já vai, não dá, não serve, mas hoje você tem 3 zagueiros que tem um perfil interessante para isso. Você tem o Robert Renan, que pode jogar pelo lado esquerdo, sabe conduzir a bola, tem bom passe, e vem fazendo isso, né? Aparecendo lá no campo ofensivo, nesse modelo do Diniz. O Saldívia e o Cuesta também, até acho que o Cuesta deveria jogar no centro do campo e o Saldívia, né, pelo lado direito, e também sabe conduzir, já jogou de lateral direito lá no Colo-Colo. Então são jogadores que conseguem alongar o campo, conduzir a bola e abrir espaço, um passe mais difícil, tem boa capacidade, velocidade pro X1, pro mano a mano, né? Claro, a defesa postada, não correndo para trás como acontece nesse modelo de jogo. Agora, o ponto que eu fico preocupado, que é uma deficiência do Vasco, e aí com 2, com 3 zagueiros, é a bola aérea, né? A zaga tem essa dificuldade. Eu estava até vendo aqui, por exemplo, ó, o último duelo que o Vasco teve contra o São Paulo, que jogou com 3 zagueiros, estou até mostrando aí para vocês, olha lá, a Arboleda, o Alan Franco e o Sabino, né? Zagueiros com uma estatura ali
E todos os três ali tem essa característica da bola aérea. Mas se você reparar aqui, né, o Vasco tem até um time mais interessante que esse São Paulo aqui. E olhando pra frente aqui, né, o Gonçalo Tapia, né, jogador do São Paulo, ele é aquele centroavante que tem força, que tem mobilidade, que sustenta, coisa que o Spinelli também consegue. Então eu acho que o Vasco tem todas as características, as peças, para ter um bom sistema com 3 zagueiros, né? Tem laterais, alas que tem força física, que é o caso do PH e do Cuiabano, isso para ser testado futuramente, né, família? O Piton e o Puma com uma outra característica mais técnica, mas os dois têm, né, o cruzamento. O Rojas vive um bom momento para comandar ali. Claro que eu gostaria de um outro camisa 8 nesse modelo de jogo que pudesse encostar na área e ajudar na marcação, que não é o caso do Thiago e nem do Tietê, porque o Tietê ele pode até pisar na área, que ele pisa, né? Você viu no jogo contra o Volta Redonda, mas ele tem muita dificuldade física. E o Andrés Gomes com o Spinelli na frente, eu acho que casa, família. Não sei se o Diniz vai ter coragem de fazer isso, né? Não é a palavra certa, coragem, né? Não é ter coragem, e ter a confiança, podemos dizer assim, né, para jogar esse jogo decisivo. Em relação aqui ao time que o Pedrosa aposta, né, que o Diniz deve levar a campo, família, basicamente o que a gente vem falando aqui, me chama a atenção a questão do Saldívia, né, que aí ele pode de fato jogar com 3 zagueiros, e o Spinelli no lugar do Brenner. Mas assim, o meu time seria aquele que eu comentei com vocês, família. O meu time seria Léo Jardim, PH, Cuesta e Robert Renan, Pumita na lateral esquerda, Barros e Tietê, Marino, Andrés Gomes, Rojas de armador e Spinelli na frente. Esse seria meu time, acho que um time equilibrado. Não gostaria de fato de colocar o Tietê, não, pela condição física, mas eu também estou com uma marcação com o Hugo Moura, porque poderia até ser o Hugo Moura, que aí ficaria Barros e Hugo Moura, né, uma dupla de volantes ali com pegada, sem tanta qualidade para fazer o jogo fluir, mas com muita força, com muita marcação. Diniz gosta de subir as linhas de vez em quando, né? Então você ter esses volantes com mais capacidade física acabam contribuindo, porque eles vão subir também. O Thiago Mendes sobe, o Barros sobe, e para duelar ali no centro do campo. Mas é isso, família. Eu acho que seria a melhor opção, dentro de tudo que eu já comentei aqui com vocês. A vontade de jogar uma Copa do Mundo, de trazer assim, cara, um espírito novo, uma coisa diferente. São jogadores que estão chegando agora e querem se provar, querem mostrar serviço, né? Eu gostaria de ver o Vasco dessa forma em campo, família vascaína. Principalmente essa mudança aí no ataque. Andrés Gomes, Marino, Rojas, né? Trio Vasco Colômbia e o Spinelli na frente. Mas gostaria de saber a visão de vocês também sobre isso, família. Fui!